Então eu vou chamar o diretor, vai colocar aí, diretor, na íntegra, esse senhor falando do filho que estava com os órgãos falidos. E eu complemento já a mensagem. Presta atenção aí. Meu Deus. Será que é ele mesmo? É ele mesmo? É ele, apóstolo. O próprio? É o meu filho, apóstolo. O seu filho. Meu filho. Jesus. E o Dá senhor... onde bispo filho? Qual o seu nome, filhinho? Meu nome é Benício e o nome dele é Carlos Eduardo. E o senhor fez uma oração. Ele teve a falência múltipla. Sim. Morreu. Ou seja, todos os órgãos... Coloca o cartaz lá, por favor. Os médicos falaram... Peraí, teve falência... Múltipla. Múltipla dos órgãos. Quem sabe... O que acontece se o coração parar? Quem sabe o que acontece? E se o cérebro parar? E se parar todos os órgãos, rins, coração, baço, tudo, pâncreas? Aí não vou nem querer a resposta da sua parte. Foi o que aconteceu com esse... Ele está vivo, esse rapaz? Graças a Deus. Ele está vivo? Almoçou ontem na minha casa. O senhor orou. O senhor colocou a mão sobre a foto dele. Eu joelhei no chão, implorei pela fé do apóstolo. E Deus honrou. E hoje meu filho vive. Quando eu cheguei no hospital, que eu vi as pernas dele, não era perna de gente viva. É perna de morto, de defunto. Que eu olhei e eu falei para minha esposa, eu não aguento. Eu chorei, eu implorei. Eu vim aqui. Porque não é normal o pai enterrar o filho. O normal é o filho enterrar o pai. Quem concorda comigo? O normal é o filho enterrar o pai. Esse é o ciclo natural. O filho enterrar o pai. Disseram para mim, ó, nem o órgão mais funciona. Eu falei, meu Deus, então vou ter que orar para ressuscitar? Eu nem sei se tem o áudio aí, se alguém tem. Tem o áudio, bispo? Tem sim, senhor apóstolo. Tem certeza? Absoluta, apóstolo. Eu falei, Jesus amado, cadê, filho? Pai, em nome de Jesus, apresenta a vida do teu filho, Carlos Eduardo. Eu peço a restauração na vida dele completa, Senhor. Cura ele. Põe a tua mão poderosa. O Senhor é maior que tudo. Por isso eu declaro a cura desse moço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Fique em paz. Um abraço do apóstolo Aldemir Santiago. Demorou, não? Olha... Demorou, não, mas o coração voltou. O rim voltou. O fígado voltou. A vida voltou. O espírito voltou. Graças a Deus. Oh, Jesus. Apóstolo. Papai, o coraçãozinho tava... Apóstolo, o médico falou, você crê em alguma coisa, tem alguma religião? A minha esposa do lado falou assim, a gente crê em Deus. Ele falou assim, então ora. Porque está muito difícil, muito difícil. Aí, naquela hora, meu coração delacerou mesmo. Então, só mesmo Deus. E eu achei que a minha fé não era o suficiente. Aí o senhor, desculpa, né? Tive que apelar pela fé do senhor. E graças a Deus, ele já está bem. Tem um vídeo dele. Ele almoçou com o senhor? Ontem, almoçou. Tem um vídeo dele na... Aquele lá é ele? É ele, na academia já. Ah? É. Apóstolo, ele ficou em coma. 10 dias. Em coma. Em coma. Parou tudo. E depois, ele já queria já levantar, depois da oração que o senhor fez no celular, que o senhor recebeu, ele já recebeu lá no hospital. Quando eu cheguei, ele já não tinha mais tubo, só alguma coisa de oxigênio no nariz, e já queria sentar. Eu falei, meu Deus. Ele falou, eu estou bem. Os médicos falaram assim, olha... E ele falou contigo? Falou com meu filho. Lá, não, mas o filho falou contigo lá, não? Não, porque eu não consegui ir lá.
Aí o outro filho que estava lá com ele, aí conversando com ele, falou, pai, ele quer levantar. Eu falei, graças a Deus, Deus honrou e meu filho viveu. Aquele defunto que eu vi não existe mais. Certo? Agora, apóstolo, os médicos falaram, isso não existe. Vamos pegar ele, vamos fazer uma cintilografia, ressonância nele, para ver o que ele não tem nada. Sendo que o baço dele, o pâncreas dele, estava totalmente necrosizado. O médico falou, isso não tem recuperação. Aí quando fizeram, o médico falou, está tudo em áudio aí. Mas ele não tem nada, parece que ele nunca sofreu nada. Não tem nada, o pâncreas está novinho. Nunca vi um pâncreas se regenerar. Não. Aí, tá nenhum órgão, só o fígado. Pois é. Em alguns casos, consegue se regenerar. Os olhos dele, apóstolo, quando eu abri assim para olhar, parecia um ovo, a gema de um ovo. Não estava funcionando o fígado. E eu só em oração, e olha, eu só tenho que agradecer e louvar a Deus e falar, gente, esse Deus é um Deus de verdade. Esse não é um Deus, certo? Podem acreditar, podem lutar, porque o meu filho vive, graças a Deus. E minha tristeza hoje é choro de alegria. Mostra a foto aí. Ó, apóstolo. Ele vai mostrar uma foto do meu filho ontem na mesa comigo. Meu Deus. Olha aí, apóstolo. Ele não está mostrando, não. Olha ele, o filhinho dele. Tira a outra foto da academia. Olha isso. Só. O outro qual filho. Qual que é ele ali? Ele é o de camisa verde. Esse sorridente aqui? É, esse mesmo. Esse que ele... ele mandou... Esse era o morto? É esse. Ele mandou um vídeo agradecendo o senhor e toda a igreja. Ele mandou um vídeo agradecendo, porque acho que nem ele mesmo acredita que ele está vivo. É duro, gente. Tem hora que a gente acha que não está vivo. Não, olha lá, olha que homem lindo. Tá na academia. Olha só. O papai coruja. É, papai coruja. Mas... Que homem lindo, eu não acho, não. Mais ou menos, entendeu o tamanho? Olha que homem lindo. Meu pai nunca falou isso comigo. Mas... então puxou o pai, velho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sabia. São 75 anos, apóstolo. Eu estou arrepiado, Brasil. Arrepiado. Arrepiado. Sabe o que é? Tem horas que a dor da gente é muito grande, é muito intensa. A Bíblia chama de dor de parto mesmo. Tem hora que a gente não entende as coisas, a gente acha que tem que ir atrás da cobra. Lembra da mensagem? Está lá no livro também, no novo livro. Tem hora que a gente acha que tem que ter uma resposta, pelo menos uma explicação para a dor, para a frustração, para a angústia. Mas a explicação está aí, é que alguém está voltando da morte para a vida através da sua vida. Então a dor é grande, a dor que eu senti para Deus curar esse moço e ressuscitar ele, o filho dele, provavelmente pelo tamanho do milagre, nos últimos meses, eu acho que somando as dores, resultou nisso aí. E o pai desesperado já, a família, ele disse, eu vou apelar para a fé dele, para a unção dele. Que bom, filhinho, que Deus te devolveu o seu filhão, bonitão, né? Muito bom, rapaz. Mais ou menos, né? Mostra lá, vamos ver se é bonitão. Não, ele mesmo. É muito bonito. Tem um vídeo dele na academia. Ele é bonito mesmo, é bonito. Hã? Tem um vídeo dele na academia agradecendo. Solta o vídeo aí, solta o vídeo do atleta aí, vai lá.
Bom dia, pessoal da igreja do Aldemiro Santiago, da qual meu pai faz parte, passando para mostrar aí para vocês que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Já Uma semana atrás, terça-feira ou quarta-feira. em coma, e meu pai pedindo oração para vocês, para poder a gente conseguir sobreviver. Hoje a primeira parte do treino está feita, agora é ir para a segunda. Infelizmente, ainda as marcas da guerra ainda estão no corpo, mas parece que a gente conseguiu vencer mais uma batalha. Quero agradecer a todos aí e agradecer a fé de todos, as orações. Acho que essas orações, com a fé de Deus, a gente conseguiu vencer essa luta. Obrigadão aí. No final ele falou, obrigado, apóstolo. O diretor cortou, né? Mas, Você apóstolo... cortou de novo, diretor, hoje? O diretor, você... É quando chega em dezembro, rapaz. Ai, mas tá bom. Tem que agradecer. Ele nem me conhece, esse rapaz. Conhece assim, né? De falar. Mas o papai viu que a coisa estava feia e falou, rapaz, pâncreas necrosado. Pâncreas apodreceu. Aí não tem como fornecer a insulina, tá? Só que não é só isso. Fígado parou. Pâncreas apodreceu, fígado parou. Eu, para ser sincero, nesse estado aí, eu não me lembro de ter orado por alguém. Eu não me lembro de ter orado por alguém cuja família ainda tinha esperança, com todos os órgãos falidos. Mas como chegou para mim, eu falei, eu vou orar. Eu falei, é impossível, mas eu vou orar, porque se chegou, porque foi Deus que mandou para mim, para eu orar. E Deus é que faz, Deus é que fez. Não tem esse negócio de profeta maior, eu não sou maior que nada. Eu não sou nada. Não. Mas eu conheço a Deus. Que coisa, hein? Você viu? Você viu o poder de uma palavra simples. Um áudio que eu enviei. Eu confesso a você que, quer dizer, eu tenho consciência da minha insignificância e sei que não posso curar ou libertar ou salvar ou ressuscitar, nada disso. Mas sei também que Deus me ouve, me atende, me responde. E não sou só eu que sei, não. Eu tenho milhões de pessoas ao redor do mundo que levam a marca da minha fé, das minhas profecias, mesmo alguns não gostando de mim e maltratando a minha vida, minha família, minhas filhas, mas faz parte de quem se propõe a servir a Deus. Até o Mestre Jesus Cristo, esse que foi concebido por Maria, na visita do anjo ali e do Espírito Santo, passou por isso e nunca pecou. Eu que sou falho e pecador, vou passar muitas coisas ruins. Então, continuando, diz assim, o anjo Gabriel, ele visita Nazaré. E essa visita foi uma virgem desposada com um certo homem, era noiva, né? Do José. Tá? E a virgem chamava-se Maria. Entretanto, o anjo, onde ela estava, entrando o anjo onde ele estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha que coisa
importante de você observar, e eu também. O anjo diz o seguinte, o Gabriel: alegra-te, muito favorecida. Você sabe o que é uma pessoa favorecida? É uma pessoa escolhida. Mas esse favorecimento não é semelhante ao do mundo, não. No mundo, as pessoas buscam seus próprios interesses e favorecem quem elas querem. Deus favorece e escolhe quem o estima, quem o ama, quem se volta para ele, quem se coloca na dependência dele. Então, quando o anjo disse, alegra-te, muito favorecida, é porque Maria, entre aspas, fazia por onde ser favorecida. Ela trilhava os caminhos de Deus e tinha esperanças em Deus. Só que a Maria jamais imaginou que um anjo poderia visitá-la, ou iria visitá-la. E menos ainda que ela conceberia e daria à luz ao Salvador do mundo, ao Messias, ao Filho de Deus. Maria nunca poderia imaginar isso. Isso era impossível, improvável. Maria jamais ia pensar uma coisa dessas. Maria, exemplo de todos os judeus, esperava por um Messias, um Salvador. A maioria dos judeus ainda esperam, mas muitos já se deram conta de que o Messias já veio e virá novamente. Aquele que vem virá, diz a palavra. Só que aí é para levar a igreja, para arrebatar a igreja. Maria tinha esperança de que os judeus receberiam o Messias, mas ela não sabia que era através dela, não. Ela tinha consciência de que era uma pessoa comum, temente, fiel, de fé, mas porém comum. Como você e eu. Quando olhamos para nós, entendemos que somos pequenos demais. E às vezes nos deparamos com obstáculos tão grandes e sonhamos sonhos tão improváveis e impossíveis, somos incapazes de sonhá-los, inclusive. Quando contamos alguns desses sonhos aos nossos, eles riem. Aos próximos de nós, espera aí, mas aí você está sonhando demais, você está sonhando muito alto, você está voando. Então, isso que aconteceu com Maria, que nem sonhar com isso ela sonhava e nem podia sonhar. Então, veja que os seus sonhos não são improváveis, não são impossíveis. Os meus também não. Eu já realizei muitos sonhos que pareciam improváveis, impossíveis. Aliás, só estar aqui comunicando com milhões de pessoas, eu tinha medo de gente. Quando a cigana me pegou ali para ela e profetizou e logo em seguida me perdeu porque eu fugi, eu tinha medo de gente. Eu estava desesperado. Para mim era uma bruxa aquela cigana. Para mim ela ia me sacrificar para alguma coisa. Sei lá. E eu realizei sonhos que pareciam impossíveis. Por isso eu sou um sonhador, sempre fui e continuo sonhando e compartilhando sonhos e incentivando, estimulando pessoas a sonharem. Eu quero que você sonhe. E sonhar com coisas que você, se confessasse o sonho, seria proibido pela família, pela sociedade. Para com isso, para de sonhar esses sonhos. Maria nem sonhava com isso, e o anjo aparece e diz assim: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Olha a palavra-chave. O Senhor é contigo. Quando Deus não é com alguém, quando Deus não é com uma pessoa, essa pessoa não pode sonhar, não tem direito de sonhar. E nunca vai ver coisas extraordinárias, impossíveis acontecendo na sua vida.
Mas quando Deus é com alguém, as surpresas, elas acontecem em sequência, assim, numa frequência tão grande. Eu sou surpreendido quase todos os dias pelo meu Deus. E quanto mais Ele me surpreende e realiza sonhos, mais eu sonho. Então ele diz assim, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Olha só. Por que Maria perturbou-se? O que deixa uma pessoa perturbada? Alguma coisa que ela não compreende, que não fica claro na mente dela, que, enfim, que a confunde. Então Maria começou a ficar perturbada já com aquilo. Tá? O que significa isso? Mas o anjo lhe disse, Maria, não tenhas medo, ou seja, não temas. Já que estamos no final do ano, essa palavra não tenha medo, não temas, não te espantes, que tudo. Essa palavra não temas tem vários sinônimos. E se nós somamos esses sinônimos na Bíblia, junto com essa palavra não temas, vai dar 366 vezes. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, encontramos a palavra não temas. É claro que algumas dessas vezes, dessas expressões, são sinônimos, tá? Da palavra não temas, ou temor. São 366 vezes. Mas o ano tem 365 dias. O ano normal, comum, mas o bissexto, o ano bissexto, cujo fevereiro tem 29 dias, né, são 366. O ano bissexto tem 366 dias. Portanto, Deus pensou até nisso e colocou um não temas, não tenha medos, não duvides, não te espantes, não te assombres, tá? Não fuja, não te escondas. Isso aí são 366 vezes na Bíblia. Quer dizer que nesse dia de hoje, se há alguma coisa que lhe perturba, que lhe aflige, que lhe rouba o sossego, a paz, você pode se apegar a uma dessas palavras que é para você. Não temas. Não tenhas medo. Não duvide. Não corra, não fuja, não se desespere. Tudo isso. E aí, continuando, o anjo disse assim, não temas, Maria. Olha só. Não temas. Porque achaste graça diante de Deus. Lembra do Noé, na introdução da mensagem? Maria era aquela jovem, aquela mulher que acordava pela manhã e prestava sua reverência, sua oração, seu louvor e agradecimento e demonstrava gratidão a Deus. E Deus sorria com isso, Deus se alegrava com isso. Aí o anjo diz, achaste graça diante de Deus. Deus se agradou de você. Um dos servos de Deus, chamado Caleb, um dos espias, junto com Josué, quando voltaram de espiar a terra prometida, alguns dos seus colegas disseram para o Moisés e ao povo ali, aquela multidão que estava na porta da terra prometida, que a terra realmente era boa, emanava leite e mel, os frutos eram maravilhosos, mas que era impossível de entrarem, porque os homens que estavam lá eram gigantes e guerreiros e assassinos e queriam devorá-los vivos. O povo se desesperou e começou a blasfemar, a murmurar, querendo retornar para o Egito. Aí Caleb disse assim, eita, para, eia,
cale a boca, escutem. Se o Senhor se agradar de nós, entraremos e possuiremos a terra e vamos devorar esses tais gigantes como se fosse um pão. Se o Senhor se agradar de nós, vamos possuir a terra, vamos entrar e possuir a terra. Olha a visão do Caleb. Ele viu o que os demais espias viram, a mesma coisa. Só que os outros se desesperaram, porque ao invés de observarem só os frutos, ou seja, só as oportunidades dadas por Deus, observaram as dificuldades. Então, onde é que está o nosso grande defeito? A nossa grande deficiência, nosso grande erro, bispos, pastores, esposas e obreiros, povo de Deus. As oportunidades estão aí, são muitas. Mas as dificuldades, as aflições, os obstáculos, os problemas também estão aí. E, na maioria das vezes, temos olhos para ver as dificuldades, como aqueles espias, colegas de Caleb viram e observaram, e não observamos as oportunidades. Que tal entrar na terra prometida para espiar e ver que o cacho de banana ali era 10 vezes maior, a uva era quase o tamanho de uma melancia, a jaca ali tinha que pegar de várias pessoas e voltar e falar, a coisa é maravilhosa, vamos correr, vamos entrar. Mas não, eles vieram e falaram, ó, eles vão acabar conosco, eles vão matar a gente. E o Caleb falou, não, escutem. Não se aperreie, não se desespere, não temas. Olha só de novo aí. Porque se o Senhor se agradar de nós, aí sim realizaremos o nosso sonho. Basicamente, para Deus realizar o sonho de alguém, seja pequeno, médio ou grande ou impossível, humanamente falando, o que é preciso é que Deus se agrade da pessoa, que Deus se agrade de nós. Eu não vivo segundo o que falam de mim ou que pensam de mim, não. A minha preocupação é agradar a Deus, porque eu sei que quando eu disser para o leproso, você está purificado, duvide quem quiser, Deus vai purificá-lo. Quando eu mandar um áudio, como eu mandei para esse pai, para um filho que estava morto, para a ciência, estava com os órgãos todos falidos, eu sei que Deus vai atender. Quando eu profetizar, quando eu orar, Deus vai atender. O que eu preciso é agradar a Deus. Eu não vou conseguir agradar o governo sempre, seja ele federal, estadual, municipal, nem sempre. Eu até tenho na política alguns amigos, pessoas que me respeitam. Você sempre vê governador na igreja, prefeito, né? No judiciário também tem pessoas que gostam de mim, ministros e juízes. Na polícia, enfim. Na medicina, em todos os segmentos, empresários e pessoas, cientistas que gostam de mim. Só que tem aqueles que não gostam. Mas eu não posso mudar minha conduta e contrariar a Deus, porque é o que essa minoria quer, para agradá-los. Porque quem responde às minhas profecias, os meus áudios, as minhas orações é Deus. E assim também é com você. Se você conseguir agradar a Deus, Deus vai fazer coisas na sua vida que vão impactar, que vão assustar muita gente. Muita gente. E dá uma olhada para mim, eu sou pequeno demais. Olha a minha história, de onde eu vim. Eu sou muito insignificante. Mas Deus tem me respondido. Então o anjo falou para Maria, não temas. Olha só. Não temas, Maria. Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz ao menino, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1 e 31 já. Ó. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, ou seja, Filho de Deus.
o Senhor. Lhe dará o trono, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim, porque não será na terra. Né? Foi isso que ele quis dizer. Então, Maria disse ao anjo: como será isto? Pois nunca tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de descer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Se você observar, Isabel era prima, né? Isabel, a mulher de Zacarias, era prima de Maria. O anjo fala assim: Isabel, sua parente, igualmente concebeu. Igualmente concebeu. O anjo estava colocando para Maria que ela já estava grávida, ou seja, já estava envolvida pelo Espírito Santo naquele mês sexto. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu. Esse igualmente concebeu não é igualmente vai conceber, não. Igualmente concebeu. Quer dizer que Maria também já tinha concebido. Presta atenção. Para você ver que a data que Jesus nasceu, que não vem ao caso. O que vem ao caso é isso aqui que Deus está falando conosco. Né? Então ele disse, o anjo vai te envolver, o Espírito Santo vai te envolver. Tá? Por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Sendo este já o 6º mês, João Batista, ele tinha 6 meses a mais, né, que Jesus. Sendo o 6º mês para aquela que diziam ser o quê? Estéril. Isabel era estéril. Você lembra que eu já preguei para vocês, o anjo visita o Zacarias lá dentro ele era sacerdote, do santuário, né? Quando ele estava orando lá, o anjo visita ele e ele sai mudo de lá, porque fala que Isabel ia conceber. Então, ia dar um filho a ele, que é o João Batista, que foi o maior de todos os profetas, maior que profeta. Jesus disse que nunca houve profeta do tamanho de João Batista, que João Batista era mais que um profeta, Jesus disse. Mais que um profeta. Tá. E ele nasceu de uma estéril, ou seja, de uma mulher também, serva, fiel, obediente, temente, que tinha um sonho, mas que era impossível. Como é que uma mulher estéril vai conceber? Isabel não podia conceber, e aí deu à luz a um homem que foi maior que todos os profetas que pisaram a terra. Qual é o exemplo também da mãe do Samuel, né? A Ana, também era estéril. E olha quem foi o Samuel. A Ana era estéril, viveu uma vida amargurada. Então, as pessoas que estão vivendo na amargura, na frustração, na prostração, nas dificuldades, se essas continuarem sonhando e se apegarem a Deus, submeterem a Deus e se colocarem na dependência de Deus, vão viver e vivenciar coisas extraordinariamente grandes, impossíveis em suas vidas. Eu tenho certeza absoluta, continue sonhando. Então o anjo falou para Maria sobre o que aconteceu com Isabel e que seria da mesma forma com ela, que ela daria à luz, só que seria fertilizada pelo Espírito Santo. Tá? E o versículo 37 é a chave, representa a chave, inclusive, que estamos entregando para todas as pessoas nesses últimos dias do ano. Peça também, você
Ela vai receber a sua chave. Fechar com chave de ouro e abrir com chave de ouro. Olha o versículo 37. O anjo disse assim para Maria, que estava aflita, perturbada, sem entender. O anjo disse, porque para Deus não haverá impossíveis, no plural, ó, em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus promete saúde, Deus promete prosperidade, vida abundante. Deus promete vida eterna, salvação. Deus promete proteção, segurança, vida com qualidade. Deus promete tanta coisa. E às vezes nos perturbamos, nos afligimos e achamos que as promessas de Deus estão muito distantes de nós, quando estão perto. São palpáveis, estão bem juntas de nós. Só observarmos a Bíblia. Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha que coisa linda. Então disse Maria, aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Foi embora. Mas a promessa ficou ali com ela. E essa promessa é o Salvador. Aquele que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. O maior de todos que já pisaram a terra. E que se não fosse isso aí, esse evento, eu e você não estaríamos aqui para contar a história e com esperanças, tá? E com confiança, não. Mas hoje eu e você temos essa dádiva, esse dom da vida. Aliás, em Colossenses, no capítulo 1, se eu não me engano, a Bíblia diz que a paz, ela veio a partir do sangue de Jesus. A paz, ela é feita do sangue de Jesus. Tá? As pessoas não tinham mais esperança. Jesus é a esperança. Jesus é a fé. Jesus é a salvação. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é o tesouro, é a riqueza, é a alegria. Não adianta você se perturbar, se afligir, se desesperar e achar que não tem saída para você, esperança. Tem sim. Se Deus se agradar de você, você entra e toma posse da terra prometida. Essa é a mensagem do nosso Natal, do nosso final de ano, né, que Deus nos deu nessa madrugada. Eu estou acordado desde ontem. Desde a madrugada, estou aqui ministrando para você. E Deus colocou isso no meu coração. Mas como é que Deus coloca? Não sei como, sei que Ele coloca. Eu poderia falar o dia inteiro aqui para você. Mas eu novamente agradeço a Deus e a todos. Esteja conosco domingo, hoje, se você preferir. E que Deus nos abençoe. Ajude esse canal, ajude esse ministério, ajude essa obra. Tem um Pix aí, não é meu não, o canal é particular meu, mas o Pix não é meu, não é da minha conta, é da obra. Investe na obra. E peça também a sua chave. Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. São muitas as promessas. Uma delas é tirar o seu filho da criminalidade, da prostituição, das drogas. Libertar o seu marido, a sua esposa. Abençoar a sua família, abrir portas extraordinárias na sua vida, tá bom? Grava no seu coraçãozinho essa mensagem, tá?
E o título dessa mensagem de hoje é que por causa deste sacrifício, desta oferta que Deus nos deu, que foi o próprio Filho, eu e você devemos perdoar a todos, porque essa é a única forma de realizarmos todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos e projetos, e o maior de todos eles é a salvação da nossa alma.